Muito bom dia! Terça-feira, né? Hoje o tempo tá fechadinho aqui em São Paulo, diferente, né? Ontem eu pensei que fosse abrir um sol, mas não, voltou o frio. Quero dar bom dia para você que está aí, abrindo a porta da sua casa, para que tenhamos esse momento tão bom, né? Falando sobre os heróis da fé. Gente, ontem sobre Davi foi muito bom, hein? Davi, olha, fala muito aos nossos corações, né? Um homem segundo o coração de Deus. E hoje vamos falar sobre Samuel. Muito para aprender com esse herói da fé, né? Esses heróis que por meio da fé eles subjugaram reinos, eles praticaram a justiça, obtiveram promessas, né, de Deus, fecharam a boca de leões, a gente sabe de alguns, né? Extinguiram a violência do fogo, né? Escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra, né? Também puseram em fuga exércitos de estrangeiros, né? Poderosos exércitos estrangeiros. Essa parte toda fala lá em Hebreus 11, né? E hoje a gente vai falar de Samuel. E eu vou ler um versículo que está lá em 1 Samuel 12, 18, que diz assim: Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Essa passagem está lá em 1 Samuel 12, 18. Tem outro versículo que diz que o nome de Samuel significa do Senhor o pedir. Ele foi o último dos juízes e o primeiro dos... Não, gente, só corrigindo, não é um versículo que fala, né? O nome de Samuel, ele significa do Senhor o pedir. E esse foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas na história de Israel. E a sua história está contada na Bíblia. Sua mãe, Ana, queria muito engravidar e orava por isso todos os dias, né? E quando ela soube que estava grávida, Ana já planejava levar o menino para crescer na casa de Deus, na casa do Senhor, e consagrá-lo a Deus. Era um desejo de Ana. E assim foi feito no seu devido tempo. Samuel cresceu, acompanhado pelo sacerdote Eli, e de acordo com as escrituras, ele ainda era pequeno quando ouviu o Senhor lhe chamar. Olha que coisa linda, gente. Num tempo em que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Ele crescia na presença de Deus. E toda Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que ele era um escolhido de Deus. Ele foi um profeta conhecido como correto, como justo, com grande discernimento, diferente até mesmo dos filhos de Eli que foram excluídos do sacerdócio. Foi Samuel que ungiu os reis de Saul e depois Davi. Além disso, incentivou outros jovens que desejavam seguir um chamado, né, da parte do Senhor. Ele exertava todo Israel para levar ao arrependimento. Em uma de suas falas ele disse: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o coração para o Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Está lá em 1 Samuel 7:3, e esse programa eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações. Manda aqui, estou de olho no chat, quero saber de onde você está falando. Eu sei que a gente fala para o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, e fora do Brasil, para todo lugar do mundo. Então, manda aqui um recadinho, um comentário aqui no vídeo, embaixo, que daqui a pouco eu leio e dou um oi para você. É isso aí, gente. Antes da gente começar nosso papo, o pastor já está aqui, vai ser muito gostoso o papo hoje. Quero falar do IPP Play, que é o canal da IPP, que todos esses programas que a gente faz, todo esse conteúdo, está reunido lá para você maratonar a hora e aonde você quiser. Tem Pinheirinhos TV, tem Sempre Juntos, tem um monte de programas que vão falar demais ao seu coração. Todos os assuntos que você quiser, tá lá no IPP Play. E tem um vídeo, assiste aí comigo agora, sobre esse canal novíssimo que está sendo um sucesso aqui na IPP TV. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia, você disse todos? Isso mesmo! Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play
e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Olha aí, preparado com muito carinho para você. E todos os programas do Heróis da Fé estão lá, e todos os outros também, então pode maratonar aí. Coisa boa, um canal para ter todo o conteúdo, né? Que antes no canal da IPP não estava subindo todos, então agora tem todos aí para você no IPP Play. E, gente, vamos falar sobre saúde um pouquinho, rapidinho? Muita gente ainda desconhece a eficácia da medicina natural no auxílio de tratamentos e como que ela pode conduzir para a melhora da nossa saúde no dia a dia. Os óleos essenciais, por exemplo, são usados há mais de 5.000 anos, né? Até a gente vê relatos na Bíblia sobre o uso de aromaterapia, né? E alguns hospitais nos Estados Unidos e da Europa também usam a aromaterapia para auxiliar em alguns tratamentos. E pensando nisso, hoje eu quero falar para você do trabalho maravilhoso que a Ana Paula Albuquerque faz. A Ana, ela é representante dos óleos oficiais essenciais Terra e ela faz um acompanhamento personalizado do quadro de cada pessoa. Ela indica os melhores óleos para atender a cada necessidade e além de todo um protocolo individualizado, né, sobre as formas e os usos e funções de cada óleo receitado, com um preparo de sinergias específicas para cada caso. Então é muito fácil. Se se interessou, entre em contato com a Ana pelo número 11 9815 89186. Vou repetir, está aparecendo na sua tela também. 11 981 589 186 ou também pelo 011 994 069 430 ou também pelo Instagram Drops of Life. É isso aí, gente. Vamos lá então falar sobre Heróis da Fé. E hoje a gente vai falar sobre Samuel. E para falar sobre o herói da fé, Samuel, nós convidamos nosso querido pastor Daniel Basso. Daniel é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana dos IPs, bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, graduando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Filosofia pela Faculdade São Bento de São Paulo, mestrando em Divindade pela Faculdade Internacional de Teologia Reformada e também em Teologia Histórica no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, esposo da Luana, pai do Vitor e da Tainara. Bom dia, pastor. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado para você que me assiste, que nos assiste. É uma honra entrar dentro da sua casa e eu desejo que você seja abençoado, tenha paz e saúde, principalmente em tempos como os nossos. Deus os abençoe. Amém. Coisa boa, pastor. Quanto tempo, né? Essa Sim. pandemia, a gente fica aí meio distante, agora aos poucos a gente vai voltando, graças a Deus. Graças a Deus. Vejamos a hora de estar libertos, livres disso, né? Mas vamos lá, caminhando. Pastor, a gente está falando sobre Heróis da Fé, uma série aí. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância da fé antes da gente entrar em Samuel. Por que a fé é tão importante na vida do cristão? Eu entendo que, primeiramente, a gente precisa definir a fé. A fé pode ser tida como conjunto das crenças essenciais do cristianismo, e aí ele é o compêndio daquilo que nós cremos. Nós cremos na Santíssima Trindade, cremos na salvação exclusiva nos méritos de Cristo, cremos no Pai, Filho e Espírito Santo, cremos na Igreja, cremos na Escritura como inerrante, infalível, e esse tesouro da doutrina é o compêndio da fé. Então, existe esse aspecto de fé como doutrina, mas também existe o aspecto subjetivo da fé, que é aquela crença no sobrenatural, é aquela crença no invisível, é aquela vida que não é pautada meramente nas circunstâncias, mas numa crença infalível de que Deus governa tudo e todos e sabe bem o que está acontecendo. Se a gente distinguir esses dois aspectos, e posso dizer que não há superioridade de um em detrimento ao outro, os dois são importantes, se nós distinguirmos, nós podemos exercitar cada uma dessas duas nuances da fé.
Eu posso exercitar a minha crença, vendo ou não crendo meramente nas circunstâncias, e posso estudar a Santa Palavra do Senhor, que eu vou aprendendo esse depósito, esse tesouro da fé. Perfeito, muito bom. Gente, é muito bonito de ver que cada dia Deus fala de uma forma diferente. A gente pergunta sempre sobre a fé, né? E cada vez Deus acrescenta uma coisa a mais pra gente, assim, é muito lindo de ver isso. Pastor, e Samuel, por que ele foi considerado um herói da fé? Samuel tem um conjunto de coisas magníficas e maravilhosas. Primeiramente, ele é considerado um herói da fé porque a Escritura o diz. Está lá em Hebreus, ele é mencionado na galeria dos heróis da fé. Mas Samuel também possui o aspecto de ser o último dos juízes, ser o primeiro dos profetas e ser um homem que ungiu 2 reis. Isso é muito importante. Quem na Escritura teve o privilégio e a honra de ungir o primeiro e o maior rei de todos, que foi o rei Davi. Samuel também tem o aspecto de se parecer muito com Moisés e apontar para Cristo. Moisés unia as 3 características de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Samuel existe ou age nos 3 ministérios. Ele foi um profeta do Senhor, ele foi um sacerdote do Senhor e, por ser um juiz, foi uma espécie de rei. Samuel, então, tem uma história magnífica. O seu nascimento o assemelha a personagens importantíssimos da Escritura. Sua mãe estéril, assim como a mãe de João Batista, assim como a mãe de Isaac, assim como a mãe de Jacó. Essa incapacidade de ter filhos o coloca numa categoria especialíssima dentro da Escritura. É verdade. E sem contar a sua obediência, a sua fé, a sua humanidade. Ele foi um herói da fé porque ele foi um homem como qualquer outro. Em algum momento da sua história ele se entristeceu, por exemplo. Ele precisou do Senhor. O que caracteriza um herói da fé, no meu entendimento, é a sua suprema dependência de Deus. Verdade. E Samuel é essa figura que dependeu de Deus desde o início da sua jornada até o final. Então são muitos os motivos que o colocam como herói da fé. Muitos, muitos. Eu poderia continuar dizendo aqui porque são muitos mesmo. Até antes do ventre, né? Como a própria palavra fala, de antes de ser formado no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, porque ele veio de um lugar, de um ventre improvável, né? Sim. Olha que interessante, e quanta esperança isso dá, né, pastor, para as mães. E também o fato de Ana consagrar o seu filho, né, isso pode ser um exemplo muito grande. Como que a gente pode tirar essas lições para as mães que estão assistindo, ou para quem pretende ser mãe também, né, pastor? Isso é um ensinamento que fica para a gente. O que a gente pode aprender disso? Vamos separar algumas coisas. Consagrar alguém para Deus não é imitar o procedimento do Rei Leão, de subir na montanha e colocar o filhote de leão aos céus. Isso não é um ato de consagração. Não é um ato de consagração também fazer uma espécie de voto de nazireu, cortar o cabelo, raspar a cabeça, viver isolado, uma vida monástica. Isso não é o ato de consagração. Em Cristo Jesus, o sacerdócio universal passa a todos os crentes. Nós temos esse privilégio. E como sacerdotes, nós podemos ministrar a bênção, nós podemos orar de forma intercessória, nós podemos auxiliar a pessoa no caminho cristão. E mais do que isso, todos nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Lá no colégio, eu trabalho com a capelania e a cada pai que vem nos procurar, eu digo a eles o seguinte: Deus escolheu vocês para serem os servos dos seus filhos. Vocês têm essa incumbência de educá-los no caminho do Senhor, de protegê-los, de transmitir valores, virtudes. E a escola, é o que eu digo, é servo dos servos, nós somos escravos dos escravos. Então, consagrar alguém a Deus é executar a sua mordomia no máximo, no maior nível possível, entendendo que é um privilégio ter recebido aquela criança no próprio ventre ou no seio da família. Mais do que um ato simbólico e físico
de ir na frente da igreja e erguer a criança, mais do que um ritual religioso qualquer, uma vida de consagração ou uma vida a serviço desta consagração. Isso é consagrar alguém a Deus. Perfeito, que coisa linda. Fica de sinal para a gente que não é só quando chegar o filho, só quando engravidar. A gente caminha com o Senhor hoje já, né? Sem dúvida. Tanto é que ela teve um ventre improvável e a vida dela permitiu, né? Isso, essa aliança com Deus permitiu ela ter isso, né? Sim, sem dúvida. É impossível dar aquilo que não se tem. Que não se tem. Não dá. E é impossível cobrar aquilo que alguém não possui. Então, os pais precisam, antes de pensar na consagração dos filhos, serem eles consagrados ao Senhor. Amém. Amém. Que fique, né, que a gente possa gravar isso. E não só os pais, né? A gente também, quem não é, a gente tem que ter esse coração. Ontem a gente falou de Davi e Davi tinha um coração alinhado com o coração de Deus. Eu até postei hoje de manhã. Já pensou se a gente tivesse essa sede todos os dias, se as pessoas dedicassem o tempo que elas dedicam na internet, discutindo com outras pessoas para alinhar o seu coração com Deus? Pastor, a gente teria um lar mais legal, a gente teria escolas mais legais, uma sociedade melhor, né, com o coração alinhado com Deus. Precisa disso, né? A gente está precisando disso hoje, Sim, né? E mais do que consagrar o próprio coração, eu creio que o mais espetacular é ouvir do próprio Deus. Este é um homem conforme o meu coração. Meu magnífico, Deus maravilhoso. do céu, já pensou? E falar em ouvir o próprio Deus, Samuel também, né, pastor? Ele ouvia Deus de pequeno. Sim. E como que a gente pode estar sensível? Isso que eu queria perguntar também. Tá. Como que a gente pode estar sensível para ouvir? É o desejo de todo mundo, né? Fala sério. Esse anseio do céu, né, que todo crente deve ter, porque naquele dia nós o veremos face a face, ouviremos a voz. E eu tenho essas imaginações, eu fico pensando o olhar do Senhor, a sua mão, a sua cor de pele, o seu tamanho. Eu fico pensando no timbre da sua voz e eu terei essa oportunidade, se Deus quiser, no dia da minha morte, no dia da ressurreição, eu verei o Senhor. Até lá, o Senhor não nos deixou órfãos nesse sentido. E a forma ordinária pela qual Deus fala está até mesmo no livro dos Hebreus, tendo falado outrora aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. A revelação extraordinária, a Escritura, é o meio ordinário pelo qual Deus fala. Então, a cada domingo, indo na igreja, participando de pequenos grupos, fazendo a devocional, a leitura bíblica com meditação, a leitura bíblica que decora versículos, a leitura bíblica nas suas diversas formas, esta é a forma ordinária de ouvir o Senhor. No entanto, os antigos diziam que também há um livro da vida, há o livro da criação. E o Senhor, como está presente em todos os lugares, ele se utiliza, às vezes, de uma canção no rádio, às vezes de um passarinho cantando, às vezes de uma entrevista como esta. O Senhor está derramando graça e a sua graça comum permite com que verdade, bondade, beleza, justiça seja espalhada pela terra. Ouvir a voz do Senhor, eu creio que é se desligar um pouco dessa realidade material que nós vivemos, esse correr atrás do vento, esse correr atrás do vil metal, desesperado, ou correr atrás da própria saúde, que nós percebemos que não é nossa e não tem como mantê-la fazendo o que fizer, não há como nós a preservarmos. Eu creio que dar um break nessa vida frenética e ouvir o Senhor em toda a sua obra da criação. O Senhor é vivo, o Senhor está presente, Ele passeia pela terra e Ele fala. Ouvir a voz do Senhor, então, é um exercício existencial, não é um exercício mecânico. É viver querendo ouvir o Senhor na sua ordinariedade, Bíblia, leitura, devocional, igreja, e da sua forma extraordinária, pelo livro da criação. E ele fala, lógico que fala. E interessante que o senhor tocou num ponto das coisas simples do dia a dia, que são ordinárias, e às vezes a gente só espera também o extraordinário, manifestações sobrenaturais também, né? E modo de falar, mas a gente espera o extraordinário, melhor falando. E às vezes está no ordinário do dia a dia também, no simples, né?
Se você olhar para uma árvore qualquer, você vai perceber 50 tons de verde, 70 tons de verde. A natureza. Isso aponta para um Oxe, Criador meu Deus do magnífico. Todo céu. pôr do sol, o Senhor decide desenhar com a ponta do seu dedo um cenário novo. Todos os dias de manhã, Ele dá ordem ao sol para que o sol percorra a terra. Chesterton dizia que nessas coisas o Senhor, Ele se revela de forma esplendorosa. É claro que essa revelação não é suficiente para salvar. Nós sabemos, o que salva é a revelação do Verbo de Deus, Cristo encarnado, a Escritura. Ponto. Mas o Senhor fala com crentes por meio de tudo. É verdade, graças a Deus, que Graças coisa linda. a Deus. E pastor, quando o Samuel servia Eli, ele sabia que ele não estava servindo o rei ali, né? Que ele estava servindo ao Senhor. Que coisa linda, né? Uma das coisas que o crente precisa ter, muitas vezes é tão difícil fazer a ordinariedade do dia a dia ali, com a consciência, né, com o coração motivado, com a genuidade de estar servindo a Deus e não a homens, né? Como é que a gente pode aprender ali com Samuel? No ato de servir Eli, Samuel é consagrado ao Senhor, sua mãe o coloca na casa da arca, na casa em que a arca do Senhor estava guardada. Ali o Senhor vai aparecer a Samuel e vai revelar a ele que o sacerdócio de Eli e dos seus filhos seria extirpado. E mesmo tendo a revelação da parte de Deus, que ele substituiria Eli, e aqui eu acho que é o ponto mais fantástico. Uma coisa é nós servirmos alguém que é superior a nós em competência, em cargo, em função, porque o Senhor chamou e colocou essa pessoa acima de nós, tendo a certeza de que essa pessoa de fato é melhor ou maior e etc. Outra coisa é servir alguém sabendo que esta pessoa vai perder o seu cargo e Deus nos escolheu para substituir. Nossa, é difícil. Samuel poderia armar, poderia ser ardiloso, poderia tramar. Pelo contrário, ele entendia que o servir a Deus está amplamente, ou melhor, totalmente relacionado em servir ao próximo. Como eu posso ser fiel a um Deus que eu não vejo se eu não sou fiel a um homem que está do meu lado? Como eu posso ser digno, como eu posso mostrar dignidade ao Senhor se eu sou indigno com aquele que tem cuidado de mim? Então, esse aspecto é magnífico. Às vezes, nós atribuímos a obediência a simplesmente obedecer regras sem levar em conta as circunstâncias que envolvem um obedecer. Samuel obedecia a um homem caído, ou melhor, a um homem que viria a cair. E mesmo assim, se mantém fiel, o honra, o trabalha, serve, inclusive conta aquilo que o Senhor havia dito a ele, sem se vangloriar. Sem se vangloriar. Samuel poderia dizer, a unção que estava sobre ti passou, agora está sobre mim. Você deve me obedecer. Mas não. Um herói da fé não faria isso. Não faria isso. Jamais. Os filhos das trevas você pode ter tal ação, os filhos da luz é inadmissível. Pastor, e esse ponto que o senhor tocou é interessante, porque ele tinha esse coração humilde, né? E isso é uma coisa que dá para adquirir. Como é que a gente faz? Dá para adquirir? É o Senhor que dá? De onde vem essa humildade? Legal. Eu creio que é um misto. É óbvio que todas as boas dádivas vêm do Pai das luzes. Tudo vem do Senhor. Tudo que é bom vem dele, né? Tudo que é bom vem do Senhor. Mas algumas coisas nós podemos exercitar. E o Senhor, na sua sabedoria magnífica, Ele nos coloca com pessoas que vão provocar a nossa humildade, que vão provocar a nossa paciência. Eu digo isso aos irmãos da igreja. Como é que Deus pode gerar paciência a alguém? Dando alguém que tira a paciência. Esse é um jeito óbvio. Então, como que Deus pode ensinar o serviço? Colocando-nos a trabalhar. Como que Deus pode ensinar a honrar alguém? Nos colocando pessoas que são dignas de honra. Como que Deus pode quebrantar o nosso coração? Nos fazendo ou nos colocando em situações em que o nosso coração será quebrantado.
Isso. Então, não é só um ato de tarefas. A nossa mentalidade cartesiana acredita que é assim, 3 passos, né? 4 passos, 5 passos. Mas a vida é muito mais complexa do que 5 passos. Às vezes o casamento é o melhor lugar para você exercitar obediência, santidade, devoção, compromisso, honraria. Você faz isso ordinariamente. Você não faz isso só no dia dos namorados, no dia do aniversário de casamento, no dia do aniversário do cônjuge, nas festas. Não. Você faz isso todos os dias. É um crescimento diário, ou né? não. É um crescimento diário, né? Sim. E é interessante, pastor, esse ponto que o senhor tocou aqui, Deus coloca exatamente onde é para a gente mais ser trabalhado, né? Pega lá do tendão de Aquiles. Desde a esposa, do colega de trabalho, na igreja também. Sim. Na igreja acontece muito isso, né? Sim. Eu digo que nós podemos trocar de igreja por doutrina. Agora, se eu trocar de igreja porque tem algum irmão que eu não suporto, é exatamente o fato de eu não suportar, é que Deus me colocou do lado dele. Eu preciso me parecer com o Senhor Jesus. A Bíblia diz: se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, nós estamos perdidos. No final do Sermão da Montanha, a exigência é altíssima: sede perfeitos como o Pai perfeito é. E se o Senhor foi levado à obediência por meio do sofrimento, por meio desse confronto, por que não eu? Seria estranho eu recusar a ferramenta do Senhor para me lapidar, pois ela é a única que é eficaz. O Senhor não erra, temos que respeitar os cabelos brancos do Senhor, a eternidade do Senhor e a sua sabedoria. Exatamente. Ô pastor, mas por que nós somos tão resistentes a essa correção, a essa autoconfrontação? De crente a não crente, todo mundo é tão resistente. Até rimou. Nós somos idólatras por natureza. Sim, egoístas. Nós criamos deuses para nós e a partir de nós. A queda não foi só um machucadinho, um arranhado no joelho. A queda foi a morte da humanidade. E nós conviveremos com essa queda durante todo o tempo. Martin Lloyd Jones dizia que o pecado é um inimigo tão voraz que, se possível fosse, entraria no céu. Nossa! Entende? O pecado imolou o Filho de Deus. O pecado é um inimigo tenebroso e ele está dentro de nós. O inferno não está lá fora. O inferno não são os outros. Somos nós. E aí Calvino vai nos ajudar muito, porque à medida que eu conheço o Senhor, eu me conheço. E nessa troca eu vou sabendo o quanto eu sou caído, necessitado, pecador, quanto eu preciso de auxílio de outros e do céu. E aí eu vou quebrantando, o Senhor vai me quebrantando, o Senhor vai me lapidando. Nós não podemos esquecer das metáforas bíblicas que nos chamam de vaso nas mãos do oleiro. É assim. Exatamente. É assim. E nós, como uma criança irritadiça e nervosa, nós olhamos para Deus e dizemos: não quero. E pior, dizemos: você não sabe para onde está nos levando. E o Senhor, graças a Deus, sabe que nós somos pó, não nos restitui como devemos. Vem até nós e fala: aquieta, senta um pouco, eu sei o que estou fazendo. Vai doer um pouquinho aqui, vai melhorar um pouquinho ali. Você vai dar uma canelada aqui, vai ter que passar por isso de novo. Essa é a triste sina do mundo pós-queda. E acho interessante, pastor, que o senhor tocou num ponto também que me lembrou que quando meu pai faleceu, foi a dor mais terrível que eu senti na vida. Eu acho que eu não sei se existe dor pior, né, do que perder alguém que a gente ama. E um pastor virou para mim e falou assim: esse é o sabor mais nítido do pecado, que é a morte, né? É o sabor da morte do pecado. E aí, aquilo foi forte para mim, mas foi tão revelador, tão esclarecedor, assim, que eu falei: é verdade. Se não fosse o pecado, eu não estaria experimentando esse sabor da morte. É o que trouxe o pecado. Só que com a morte do meu pai, a partida dele, porque, né, isso é temporário, eu entendi o plano de Deus na cruz, de Jesus na cruz. Então trouxe, assim, você vê que traz a revelação do que a morte trouxe, mas também traz a revelação do que Cristo fez na cruz. E que foi a maior esperança que naquele sabor de morte pôde me trazer. Olha que coisa incrível. Mas por que eu toquei nesse ponto? Porque é forte o que o pecado traz. E a morte é o sabor extremo, talvez,
do pecado, O mas ápice. todo dia, o ápice, obrigado. Todo dia nós experimentamos isso, e se aproximar do Senhor, nos confrontar, nos leva para a esperança, para experimentar o que tem de bom. Por isso que eu queria falar, vale a pena a gente confrontar o pecado, passar, deixar de lado e tentar caminhar como Cristo, por mais que doa, né? Sim. Stanley Jones que fala que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, nem a dor, nem a tristeza, nem o sofrimento. Por quê? Porque nós temos essa visão do lado bom, mesmo com o lado ruim, né? E ele é pedagógico, né? O mal é pedagógico. O mal nos ensina, o mal nos aponta para a esperança. O mal e a morte, propriamente dita, nós estamos vivendo um cenário de mortes diárias. A proximidade da morte, ou essa valsa que a morte nos chamou a dançar, nos leva a pensar na necessidade de vida eterna, Isso. no preço do pecado. Esse é o enorme momento dos crentes voltarem-se ao Senhor e restaurarem a vida. E até fazendo um link com Samuel. Samuel foi um homem que viveu num período de transição e de esfriamento espiritual. Olha. Um momento em que a arca era tida como um amuleto pelos filhos de Eli, e o uso incorreto da arca, e a arca foi levada para o campo de batalha, os filisteus venceram a guerra e levaram a arca para suas terras. Um momento de esfriamento espiritual, um momento de mortalidade, um momento de derrota, e Samuel vai olhar esse cenário e vai voltar-se ao Senhor. Essa talvez seja a maior lição dos dois livros que narram a história direta do profeta e da sua própria vida. Em meio a momentos de transição e de caos, voltemos ao Senhor e o busquemos com desespero. Isso. O busquemos como se a vida dependesse disso, pois de fato ela depende. Forte, forte, belo, belíssimo. E é uma coisa que, como eu falei, né, da morte, foi uma intimidade com Deus que eu tive naquela parte da morte do meu pai, e exatamente isso. Eu digo que essa pandemia também é igual ao teatro, né? Segunda fase agora da pandemia é quando dá aquela segunda chamada, né? Ou se converte agora ou se aproxima de Deus, ou vem mais provas aí, né? A gente vê as pragas no deserto. Você acha que tem a ver? Ah, sim. Em algum sentido, a mão do Senhor pesa sobre o mundo. Não temos dúvida disso. Ele nos traz de volta sempre, né? Sem dúvida. Todas as vezes que o povo de Israel no Antigo Testamento se afastava do Senhor, o Senhor os punia. E não os punia para os destruir. Abacuque vai dizer numa frasezinha, no meio da sua angústia, ele vai dizer, certamente não morreremos. Ele sabe que o Senhor veio para nos disciplinar. Ai, que coisa linda. Então esse é um ato de profundo amor. Olha que coisa linda. A morte nos rodear e nos chamar para dançar, em última instância, é um ato de amor supremo de Deus, nos chamando à comunhão com Ele e ao regresso a Ele. Uau, que coisa linda, gente, que coisa linda. Pastor, tenho perguntas aqui, eu vou dar uma olhada se tem perguntas no chat, aproveita e manda sua mensagem, sua pergunta agora. Mas antes, eu só quero mostrar um vídeo rapidinho que nós temos parceiros IPP e convidar pessoas também a serem parceiros dessa TV para continuar a obra, né, a missão, levando a palavra de Deus. Vamos assistir esse vídeo junto, pastor? Vamos lá. Vamos lá. Você já sabe que a IPP TV é o canal oficial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que exibe conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia, não é? São cultos, programas de informação e produtos voltados para homens, mulheres, jovens e crianças. Tudo isso a partir da nossa cosmovisão cristã. Mas para que a gente possa continuar realizando esse trabalho de evangelização, nós precisamos da sua ajuda. O nosso desafio é levantar 2.000 pessoas comprometidas a contribuir todo mês com apenas R$ 30,10 para a manutenção deste projeto missionário. Anote nossos dados bancários ou nosso Pix e faça parte desse esforço. O nosso compromisso é com a expansão do Reino de Deus através da exposição fiel das Escrituras. E nós contamos com você. Olha aí, coisa boa, parceiros IPP, para ajudar a continuar a levar a missão, né, pastor? Muito bom. Pastor, Samuel recebeu a missão de ser juiz de Israel, né? O que a gente pode aprender em questão de liderança
com Samuel? Eu creio que, em primeiro lugar, que toda liderança bíblica está sempre pautada na palavra do Senhor. Então, Samuel, por ser juiz, não sai julgando de qualquer forma e não atropela as suas inúmeras áreas de governança. Porque ele era um profeta, falava em nome do Senhor, ele era um sacerdote, sacrificava ao Senhor e, ao mesmo tempo, um juiz. As esferas de governo estavam bem estabelecidas e essa ação de julgamento era feita 4 vezes por ano. Samuel percorria o território de Israel, ou ao menos algumas cidades, e ali ele exercia esse julgamento pautado no exercício profético e sacerdotal. E isso é maravilhoso. Não há condições de governança sem existir os aspectos de dependência do Senhor. Não há como liderar sem antes ouvir do grande líder as diretrizes. Samuel recebia do Senhor e aplicava no dia a dia. E esta aplicação era feita com extremo zelo, com organização, com procedimento, com metodologia. Samuel fazia as coisas repetidamente de forma ordinária. Às vezes, liderar é repetir ações, é viver de forma ordinária, é chegar de dia, atribuir as funções, cobrar no final do dia, no dia seguinte repetir, repetir, repetir e repetir. Então, nesse sentido, Samuel faz isso de forma maravilhosa, recebendo do Senhor o combustível necessário para executar essa ação. Ser líder não é uma tarefa... nós achamos que a liderança ela é glamurosa, né? A liderança ela se colocar no alto do pedestal e bem ter os súditos aplaudindo. Não, ser líder às vezes é trabalhar mais do que todo mundo e às vezes é ser confrontado pelos liderados. Os anciãos de Israel chegaram para Samuel e pelos filhos de Samuel não estarem dando um bom testemunho na sucessão, eles seriam sucessores em termos do julgamento e de liderança. Os anciãos chegam para Samuel e dizem a ele: nós queremos um rei. É dizer para ele: a sua liderança não é boa. A sua liderança, a sua descendência não é o que nós queremos. Caraca. Ser líder é enfrentar, inclusive, a oposição da multidão. E a multidão é volátil. Isso é claro na figura do Senhor Jesus. A multidão que o aplaude uma semana antes vai estar aos berros dizendo: crucifica-o. Então, ser líder é fazer aquilo que Deus ordena fazer, a despeito dos julgamentos, a despeito da repetição, da continuidade, da monotonia que isso gera, e sabendo que aplausos nós nunca teremos. Essa ideia glamurosa, ela é a ideia de coaching de internet. Não é muito glamuroso, não. É verdade. Muito bom, pastor, muito bom essas comparações. E tem também Samuel e Saul, qual a diferença? Quais as diferenças deles ali? Conta pra gente. Samuel amou Saul. Essa é um ponto lindo, né? Maravilhoso, assim. Samuel sofreu muito porque o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E Deus, na sua graça, vai tirar Samuel dessa depressão, dessa tristeza, e vai levá-lo até a casa de Jessé, e aí ele vai ungir o segundo rei na sua vida, que foi o grande rei Davi, um dos símbolos mais claros de Cristo em toda a Escritura. Saul foi um homem afoito, um homem que não soube o seu lugar na sua própria história. Ele vai romper com o Senhor quando ele mesmo vai fazer o sacrifício. Ele vai romper com o Senhor no aspecto de guerra santa. Ele tinha que destruir o rei rival e tinha que queimar todo o espólio.
E ao invés disso, ele vai dar uma desculpa dizendo que aqueles animais eram para o sacrifício. E aí Samuel vai dizer uma das frases mais icônicas de toda a sua vida, que é: o Senhor requer obediência mais do que sacrifícios. Ele está falando isso para Saul. Saul quer sacrificar e Deus requer de Saul obediência como o grande rei. Então, nesse aspecto, Samuel é exatamente o contrário. Samuel é o homem que espera a vontade do Senhor ser estabelecida no profeta Eli, ou no sacerdote Eli, em Hofni e Finéias, seus filhos, para depois chegar até o lugar dele. Ele cumpriu a vontade do Senhor, mesmo que isso parecesse que não era agradável. Ele cumpriu a vontade do Senhor na própria carne. Sabendo que seus filhos não eram dignos da continuidade, ele vai ungir um rei. Ele reconhece a própria limitação da família. Uau. Enquanto Saul é o homem superior a todos os outros, que do ombro para cima excedem muito, Samuel é o servo incansável do Senhor, que age nos bastidores da vida de Israel. Então, eles são os opostos. Pastor, você acha que se Saul tivesse comportamentos diferentes, ele poderia mudar alguma coisa? Difícil essa pergunta. Porque o leopardo não pode alterar as próprias manchas, que é o que a Bíblia nos diz. O leopardo não é capaz de mudar a sua própria pele. Então, em certo sentido, boa comparação. Saul estava fadado. No entanto, estar fadado não faz com que ele seja inocente, porque todos os atos ele foi repreendido, todos os atos ele foi corrigido. Samuel disse para ele: o Senhor vai se apartar de você. Foi avisado. Inúmeras vezes, e quando o Senhor se aparta, Samuel chora, Samuel sofre. Então Saul não é um inocente que participa de coisas que ele não queria. É aí que está o ponto. Por que o pecador é condenado? Porque ele gosta do pecado, porque ele se diverte nele. E apesar de todas os alertas, ele não muda, ele não é capaz de mudar, porque ele não quer mudar. Existe uma ideia que é bem cara para mim, que explica essa situação. Ninguém que vai para o inferno terá consciência de que é inocente ou de que foi inocente. E ninguém que chegará ao céu, chegará no céu sabendo que era bom o suficiente. Esses dois aspectos precisam ficar claros. Nós vamos para o céu por graça e nós vamos para o inferno por merecimento. Boa, muito Saul bem. merecia. Muito bem. É triste. Que ele não quis, não desejou, exatamente. Bem claro, bem esclarecedor. E esse exemplo serve para nós. Muito. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. A gente tem que ter sempre um olhar de alerta. Às vezes nós olhamos e falamos: Saul, onde já se viu? Onde já se viu os apóstolos brigarem por cargo? Onde já se viu Pedro negar o Senhor Jesus? Então tá bom. Somos iguais. Somos idênticos. O homem segundo o coração de Deus vai cometer um assassinato e um adultério terrível. Falamos isso ontem. Quanto mais nós, pequeninos, frágeis, melindrosos, mimimizentos, nós somos terríveis. Então, nós olhamos para Saul como um grande exemplo de alguém que tinha tudo para dar certo, mas não deu. É verdade. Uma grande promessa que acabou. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, tem perguntas aqui? Vamos ver se tem perguntas. Eu quero dar um oi para a Delva, para a Alice, para a Jaci, para Aldeci. Bom dia, Lídia, com alegria. Ai, que delícia. Que dia fez o Senhor? Este é o dia que o Senhor fez. Mesmo com muito frio, nos alegremos no Senhor. Isso aí, muito bom. Daqui a pouco eu vou ver se tem perguntas, mas, pastor, houve um momento também que Samuel não conseguiu entender as ordens de Deus. Teve momentos? Conta pra gente. Sim. E mesmo assim, ele quando o povo pediu por um rei, né? E ele continuou obedecendo o Senhor, né? O Senhor nunca nos prometeu explicações. A gente tem que compreender isso de forma muito clara. O Senhor, quando nos chama, não diz para nós muitos detalhes. Ele vai chamar Abraão, e ele vai lá em Ur dos Caldeus, Abrão, e depois vai transformar em Abraão. E a proposta de Deus no mínimo, curiosa. O Senhor olha para Abrão e fala: vamos dar uma volta por aí,
e eu vou lhe fazer pai de uma grande nação. Mesmo ele sendo velho, mesmo ele não tendo condições. E começa uma jornada, começa um caminho, e um caminho de erros e acertos. Abraão vai errar, vai acertar, vai mentir, vai dizer que a esposa não é esposa, vai brigar, vai derramar sangue, vai ter conchavos na própria família, vai expulsar o filho para o deserto, vai dormir com a escrava. Ele vai cometer inúmeros erros na sua jornada. E nessa caminhada, erros e acertos, é que ele vai sendo forjado. O Senhor não nos disse nada além de que nos faria pescadores de homens. Isso basta. O apóstolo Paulo disse, a tua graça me basta. Nós queremos explicações racionais para todas as coisas. E nós não temos explicação para a maioria das coisas. A massa informe se transforma em osso, em tecido, em órgãos, em cabelo, em olhos. Como a vida pode ser gerada no ventre de uma mulher, mas como o ventre de uma mulher pode ter sido o cativeiro do grande Rei da Glória, que ficou preso no ventre de Maria por pelo menos 9 meses. Como Deus pode ser ao mesmo tempo 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Como Deus pode estar dentro do meu coração, do seu, de cada telespectador e ao mesmo tempo no mundo todo, sem contudo se dividir, sem contudo ser mais de um Deus. Essas coisas são inexplicáveis. A gente deve encarar o Senhor Deus sempre com esse mistério a ser revelado. E a vida é inédita e o Senhor Deus caminha conosco de forma inédita. Em algum momento Ele pode aparecer e falar, isso que é tanto caro para você, você precisa sacrificar. Ele pode aparecer em algum momento e dizer, o seu sacerdócio, ou o seu juiz, o seu exercício judiciário, a sua governança em Israel acabou. Agora eles vão ter reis. Seus filhos não vão dar conta. Você não vai ser capaz de salvar Saul. E mesmo assim, eu estou aqui. Então, é isso. O Senhor é o nosso maior tesouro. Ele não é o nosso brinquedo de estimação que eu monto, desmonto, que eu sei todas as coisas. O Senhor é grande demais. E se Ele me propor coisas que a minha razão não entenda, que eu não consiga compreender, que podem parecer absurdas, ainda assim, Ele continua sendo o Senhor. Ainda assim, Ele continua tendo a eternidade a seu favor. Ainda assim, Ele continua sendo bom, justo, gracioso, galardoador daqueles que o temem. Então, Ele está no controle absoluto. Às vezes, a gente inverte isso. Eu quero respostas para servir. Não, eu sirvo para conhecê-lo. E mesmo se o conhecer durante toda a vida, ainda assim, o Senhor será um mistério para mim. Uau. Ele é assim. Uau. Ele é assim. Ele é assim. Que coisa linda, gente. Meu Deus do céu. E falando, pegar a deixa que você deu aí, que o senhor deu das respostas, que a gente anseia por respostas, a gente sabe que tem muitas pessoas, e quem nunca tira a primeira pedra, né, que queria essas respostas, mas tem muitas pessoas que buscam por profetas. Samuel foi um profeta de Deus. Quero perguntar, existe profetas ainda hoje, pastor? Quem nunca, né? Quem nunca abriu a Bíblia no meio do caminho e falou, será que Deus fala comigo aqui com o versículo? Quem nunca ligou para uma irmãzinha que ora, né? Quem sabe ela revela alguma coisa? Quem nunca? Quem nunca? Essa ânsia por resposta nos faz bater em inúmeras portas e graças a Deus por isso, porque uma dessas portas foi a igreja. E o Senhor nos levou desesperados. E nós verdade. Fomos arrastados, sentamos no último banco e de repente demos de cara com o Senhor ali, que pregava num pastor que falava da nossa vida sem nunca termos visto. Então, glória a Deus por isso. Amém. Mas a gente deve entender que a transição entre profetas e apóstolos, entre aqueles que traziam a palavra de Deus por revelação e aqueles que vão trazer a palavra de Deus por escrita, e é claro que os profetas também escreveram, eu não estou dizendo que um escreveu e outro não, mas eu estou dizendo que há uma transição. Deus falava diretamente com os homens e esses homens eram seus porta-vozes. No Novo Testamento, o conjunto dos profetas vai migrar para os apóstolos, mas essa migração ela não é estanque.
Nunca as coisas na vida não são estanques, Boa. né? A gente marca a data de 1517 para a reforma, mas 200 anos antes já tinha movimento, e esses 200 anos depois também. Existe uma data porque historiadores colocaram ali, porque foi icônico, mas há sempre um período de transição. E a Bíblia também. Os profetas vão passar pela transição apostólica, e você ainda tem João Batista, e você ainda tem algum aspecto de profecia no Novo Testamento. Em algumas igrejas você tem ainda os homens que falavam da parte de Deus, até que o cânon se estabelece. Hoje o Senhor fala comigo pela sua palavra. E todo profeta, ou todo aquele que é fiel à palavra do Senhor, pode-se dizer um profeta moderno, mais parecido com os apóstolos, que se levantavam e pregavam a palavra do Senhor à multidão. Então, nós não podemos retroceder no Antigo Testamento achando que ainda há homens que recebem revelações especiais da parte de Deus, e esses homens podem revelar o futuro. Isso Saul vai procurar na pitonisa de Endor. Olá. No final da vida ele vai procurar uma adivinha que falava com os mortos e revelava o futuro. Então é um perigo enorme, isso nunca foi predito na Escritura. E mais, os profetas não atendiam como uma cartomante que você bate na porta e diz: olá, profeta, fale da minha vida, eu estou com dúvida, caso com essa, com aquela, procuro tal emprego. Isso é loucura. Verdade. O Senhor nos ensina por preceitos na sua palavra. Esse emprego eu vou conseguir glorificar a Deus? Essa pessoa que eu me apaixonei pelo cristianismo dela, pelo caráter dela, ou só estou olhando aquilo que meus olhos capturaram, que é a beleza física? Então, a Bíblia nos dá preceitos para viver. Existem profetas modernos? No sentido bíblico, jamais. Mas todo aquele que prega a palavra de Deus com fidelidade é boca do Senhor. Amém. Então, sim, não. Coisa linda, sim, não do jeito normal, é. do jeito comum, mas do jeito bíblico, sim. Aquele que prega a palavra do Senhor é um profeta do Senhor. Que coisa linda, muito bem esclarecido, que resposta, eu gostei demais. Pastor, o tempo voou, parece que está aqui em 5 minutos sentado aqui conversando, profundo, vou rever que eu quero pegar várias coisas para digerir bem, para meditar sobre isso, tudo que Deus usou o Senhor para trazer nessa manhã. Glória a Deus. Muito feliz por isso, pastor, e por poder compartilhar, né, com quem está em casa assistindo. E uma mensagem final para quem está assistindo, pastor, já agradecendo muito pelo Senhor ter aceitado vir aqui e dedicar seu tempo a nós para falar dessa preciosidade que é a palavra do Senhor. Imagina, essa é a alegria da minha vida. Graças a Deus. O Senhor me chamou para isso, e eu digo para as pessoas que no dia que o Senhor me recolher, eu nunca mais vou falar dele. Amém. Eu nunca mais vou discipular ninguém, eu nunca mais vou pregar para ninguém. Então essa é um privilégio temporário. Enquanto eu tenho vida, esse é o maior privilégio que eu tenho. É verdade. Poder contar do Senhor. No novo céu e na nova terra, ou no céu como espaço provisório, até o novo céu e a nova terra, não precisamos falar do Senhor, porque Ele estará conosco, e enfim, e nós não precisaremos mais desses aspectos de discipular ou de falar da Escritura e da nossa experiência com o Senhor Deus. Então é sempre um privilégio. O que eu gostaria de dizer é que Samuel é um grande exemplo de um ser humano comum, chamado por Deus de forma extraordinária e que serve a Deus na ordinariedade da vida, com erros, com acertos, com coisas contrárias à sua própria vontade, vivendo num cenário caótico de transição, saindo dos juízes, começando a monarquia, um período de esfriamento de Israel. Ele é um profeta do nosso tempo e para o nosso tempo. Coisa um homem linda. fiel a Deus em circunstâncias adversas. E esse talvez seja o ponto que o coloca mais alto como herói da fé. Ele foi fiel num período onde os demais não eram. Uau. Ele foi fiel num período de transição e de convulsão social. Nós vivemos um período assim, de transição. É uma era que está sendo marcada, que vai dividir-se antes e depois. Nós estamos num período de esfriamento espiritual. Samuel é um baita de um exemplo para como nós devemos nos proceder ou como nós devemos agir para servir e agradar o Senhor. Ser fiel a despeito dos infiéis.
isso faz de Samuel um grande herói da fé. Eu queria ficar em silêncio aqui só meditando nisso para não estragar tudo que eu falar aqui, talvez pode atrapalhar isso que foi tão bem colocado. Que final, que mensagem, pastor, Glória que a Deus. seja uma mensagem cravada em nosso coração para que possamos fazer diferença e refletir a luz de Cristo, igual esses heróis da fé. Muito obrigada de todo o coração, em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em nome da IPP-TV, em nosso nome da equipe, por esse privilégio de ter meditado tão profundamente na palavra do Senhor através da sua vida. Obrigada mesmo, pastor. Eu que agradeço. Deus abençoe. Bênção. Amém. A nós. Amém. Amém. Que bênção, gente. Vamos lá. Eu tenho certeza que você gostou também. E vamos lá que tem mais novidade agora saindo um pouquinho. Tem EAD Mackenzie, uma grande oportunidade. Vamos assistir junto a essa novidade que vem sido sucesso aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olá! Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes, nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança. As matrículas estão abertas e as mensalidades custam só R$ 599. Garanta sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E não se esqueça, fazendo isso você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha aí que oportunidade para você pensar, planejar no seu futuro e ainda ajudar com missões, né? É uma bênção. Olha o que Deus tem feito aí. Então acessa lá, né, as vagas, os valores. As vagas são limitadas, vão até o dia que a Tainá falou, e também os valores estão ótimos, né? Então um belo desconto aí para você aproveitar essa oportunidade, pensar no seu futuro e ajudar com missões. Uma dica do livro de hoje, né? Samuel 1 para você, do Tim Chester, né? Ao lermos Samuel, 1 Samuel, enxergamos Jesus com novas cores e texturas e renovamos a nossa compreensão do que significa segui-lo como rei em uma época de exaltação à liberdade pessoal, né? Junte-se a Tim Chester na exposição de 1 Samuel. Essa frase foi o que o Tim Chester falou, né? Como nós falamos aqui, numa época de liberdade pessoal, né? Então a gente consegue olhar mais para Jesus com esse livro. Pode também entender o significado histórico, né, do livro histórico de 1 Samuel e ver como ele transforma o nosso coração e a nossa vida de hoje. Esse livro ele foi escrito para pessoas de todas as idades e todas as etapas da vida, também para pesquisadores, a novos crentes, de pastores a professores, e esse material pode ser usado também em diversas formas de estudar. Foi feito para você ler e estudar, servindo de guia também para um período cativante da história de Israel, sem perder de vista o rei que Deus prometeu ao seu povo. Meditar e se alimentar, proporcionando um devocional também diário que vai ajudar você a crescer em Cristo à medida que você for lendo, meditando, né, nessa porção da palavra de Deus. É isso aí. Samuel 1 para você, por Tim Chester. Vamos lá. Falando em livro, gente,
Esse livraço aí você pode encontrar na editora Hebron. E eu quero falar disso para você, porque ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda, não tem jeito, é poder evangelizar aquelas pessoas que estão à sua volta, aquele vizinho, aquele colega de trabalho. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. É isso mesmo, uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Olha que notícia boa! Essa é uma forma que a editora missionária Hebron encontrou para te ajudar a fazer aquilo o que você foi chamado, pregar a palavra de Deus. Então é muito fácil, gente. Acesse o site editorebron.com.br e pode já comprar sua caixa de Bíblia, lembrando que o frete é grátis para todo o Brasil. Hebron, uma editora missionária para você, coisa boa, gente, é uma bênção de Deus. Isso aí, chega no final do programa, vamos lá que tem aniversariante hoje, rapidinho, vamos ver quem é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que está de aniversário. Parabéns para Ana Júlia Miranda, Arlete Freire, Emanuela Bispo, Felipe França, Lívia Galvão, Luana Cristina, Miguel Correia e para Rosângela Minutella. Que Deus te abençoe, comemore, agradeço o que o Senhor fez, faz, fará, né, na sua vida, que seja um ano abençoado por Deus, que sejam muitos para a glória de Deus. Feliz aniversário, receba o nosso abraço com carinho, a gente fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta ao vivo para falar de mais um herói da fé. Muito obrigado pela sua companhia, pelo privilégio de estar com você essa manhã e eu te espero amanhã de novo, tá bom? Fica com Deus, até amanhã.